Graça e paz, amada igreja. Estamos no meio de uma série que se chama Caminhos do Equilíbrio. 2 semanas já se foram. Primeira semana foi trabalhado pelo pastor Neto o tema a responsabilidade humana versus soberania de Deus. Como entendemos aqui na igreja a relação de um com o outro. Na segunda semana trabalhamos experiências humanas versus princípios bíblicos, como o que nos norteia, o que deve nos dirigir. E hoje nós vamos trabalhar a cultura e o evangelho. Como isso se relaciona? E eu queria iniciar essa reflexão pensando um pouco sobre cultura e lembrando que todos nós vivemos num contexto cultural. Ninguém de nós está fora da cultura. E a cultura nos rodeia, ela nos permeia. A cultura tem a ver com tudo aquilo que nós fazemos, como nós nos vestimos, como andamos, o que achamos bonito, feio, que ritmos musicais gostamos, qual o tempero da comida, a língua, se gostamos de cantar mais alto, mais baixo, se gostamos de cores mais fortes, mais fracas, se preferimos um clima mais frio, mais quente. Tudo isso são aspectos culturais. Até o cuscuz, e gostar de cuscuz, é algo cultural. Deixa eu contar uma história para vocês. Eu tinha uma aluna lá de Curitiba, ali no internato do seminário, e lá no internato toda manhã tinha cuscuz, né? Cuscuz, tal, cafezinho, de vez em quando um pãozinho com manteiga. Aí depois de uma semana eu perguntei a ela: Betina, tá tudo bem? Tá tudo bem, pastor, tudo bem. Depois de 2 semanas: Betina, tá tudo bem? Tá mais ou menos, pastor. O que é? Não vou falar não. Depois de 3 semanas: e aí, Betina, tá tudo bem? Pastor, tá tudo bem, mas não aguento mais comer cuscuz. Posso fazer uma geleia para todo mundo aqui? Pode, querida, pode. Tudo é cultural, tudo isso tem a ver com cultura. Quanto açúcar você põe no teu suco tem a ver com cultura. Quão forte você faz o teu café tem a ver com cultura. Quando nós moramos na Alemanha, a Maíra nas casas, ela nunca tomava café. Falou: não, Thomas, eu não vou tomar café não, porque dá para ver o fundo da xícara, dá para ver, então não dá para tomar café assim, né? Gente, o que é cultura? Eu peguei uma definição de um missiólogo cristão muito famoso, já foi professor visitante ali no seminário, ele é norte-americano, Paul Hiebert é o nome dele. Ele escreveu, é um dos autores mais influentes dos nossos dias. Ele escreveu o seguinte: cultura é o sistema de crenças, sentimentos e valores criados e compartilhados por um grupo de pessoas que os capacita a viver juntos. Essas crenças, sentimentos e valores são comunicados de um para o outro por meio de rituais, padrões de comportamento e produtos materiais. Não se preocupem, não vou dar aula sobre antropologia cultural hoje, até que eu gostaria, mas não vou dar. Aí vocês vão lá no seminário, a gente tem disciplina sobre isso. Mas o que Paul Hiebert diz aqui sobre cultura é que ela é composta por elementos, por dimensões, por exemplo, uma dimensão cognitiva, como nós pensamos. O conhecimento que nós temos sobre algo, a lógica do nosso falar, a sabedoria do nosso povo é cultural. Você já reparou? Temos aqui o Ricardo, pastor Ricardo, missionário, ele viaja muito para tribos indígenas, no norte do Brasil, fora do Brasil, e quando a gente faz essas viagens,
é muito perceptível como até de tribo para tribo, a maneira de pensar, de aprender é diferente. Não é igual. Já reparou que, por exemplo, o americano pensa diferente da gente? Que ele se relaciona diferente com as pessoas? Que um europeu se trata diferente? Deixa eu contar uma coisa aqui. Quando nós vamos para a Europa, para a Alemanha, final do ano estamos indo de novo. E a gente fica numa igreja lá, trabalha por alguns meses numa igreja. No começo, eu sempre chego perto demais das pessoas. E vou conversar com elas e elas vão se afastando. Daqui a pouco estão contra a parede, né? Aí que eu me lembro, sim, são 2 braços de distância, né? No Brasil a gente fala mais perto. Se toca. Gosta, tá junto. Tudo isso é cultural. Então, a maneira de pensar, a dimensão cognitiva, mas também a dimensão afetiva é cultural. Como que nós mostramos sentimentos um para o outro? O alemão, quando ele fala assim, nem é tão ruim assim, ele na verdade está te elogiando. É o maior elogio do mundo que ele está fazendo. E no Brasil a gente tem que falar, nossa, Mário, foi demais, o culto hoje foi... E a gente está falando, foi mais ou menos. Sentimentos, como nós nos relacionamos, como demonstramos afeto, sentimento, até mesmo a estética, o que é bonito, o que é feio. Estive agora em julho lá no Marrocos. Estivemos numa cidade que a cidade inteira, uma cidade famosa, né, Marrakech, a cidade inteira é terracota. Não existe outra cor, é proibido, o rei proíbe, é tudo terracota. No primeiro dia é bonito. No segundo dia você fala, pelo amor de Deus, uma corzinha, um azul, um vermelho, um amarelo, qualquer coisa, menos terracota. É beleza, o que é bonito, o que é feio. Por isso que um brasileiro acha forró bonito e um asiático não acha, porque a estética é cultural. Mas a cultura também é avaliativa. A cultura impõe valores, o que é certo e o que é errado. Para um brasileiro, quando ele está a caminho de um compromisso, e se ele encontrar uma pessoa que ele não vê há 10 anos, um amigão dele, ele vai parar a falar com essa pessoa ou vai continuar correndo para o compromisso? Ele vai parar. Porque o valor da amizade, o valor da amizade, da hospitalidade está acima do valor do compromisso. Tenta isso na Suíça. Não vai dar certo, não. O compromisso é mais importante. Vocês percebem o valor que a cultura impõe? E ao que somos fiéis? A fidelidade ao quê? Então nós percebemos que a cultura, ela permeia todas as áreas da nossa vida, o jeito de pensar, a nossa lógica, os nossos sentimentos, a estética, a fidelidade, valores, tudo é influenciado pela cultura na qual vivemos, na qual fomos treinados, a qual aprendemos. E isso se demonstra em comportamentos, como que nós nos devemos comportar, como que nós nos cumprimentamos, o que é lícito, o que não é lícito, se pode tocar, se não pode, se pode olhar nos olhos, se não pode. Aqui no Brasil, eu ando todos os dias na praia com a minha esposa. E a gente já conhece todo mundo que anda na praia, porque todo mundo passa bom dia, gente, bom dia, né? Todo dia é o mesmo ritual. Se você fizer isso na França, na rua, você pode andar 10 anos que você não vai dar bom dia para ninguém. Cultura.
cultura. O que se deve fazer, o que não se deve fazer, mas também como que nós nos vestimos, como são as nossas casas, como são as nossas obras de arte, os nossos instrumentos musicais, a nossa culinária, mas também questões, produtos imateriais como ritmos, danças, literatura, poesia, tradições, festas, ritos religiosos, até mesmo a maneira como nós oramos tem um colorido cultural. Estávamos em Marrakech, eu estava conversando com alguns cristãos de lá, e eu perguntei para um deles, como você costuma orar em casa? Tinha esse interesse. E ele falou, eu oro em casa da forma como eu aprendi no mundo muçulmano, que é com o rosto em terra. Eu acho que poucos de nós oram assim no dia a dia. Nós oramos muitas vezes em pé, ou até de joelhos. E se você for numa reunião de oração na Alemanha, vai ter mais silêncio do que oração. Porque tem assim uma oração, depois 3, 4, 5 minutos de silêncio. Aí vai ter a outra oração, mais 5 minutos de silêncio. Porque até a maneira de nós orarmos tem um colorido cultural. Mas se a cultura é algo tão forte, que permeia toda a nossa vida, fatalmente precisa haver um choque entre cultura e evangelho. Porque o evangelho também tem a pretensão de definir a nossa sabedoria, de definir os nossos sentimentos, de definir os nossos valores, de definir o que é certo e errado, e até mesmo a maneira como devemos nos vestir, dançar, cantar e adorar a Deus. E essa é a grande pergunta agora, como encontrar esse caminho do equilíbrio entre, por um lado, essa força da cultura, e por outro lado, o evangelho, que é um sistema que integra toda a nossa vida. Não é só aqui no domingo, no culto. É a maneira como eu falo, a maneira como eu dirijo, a maneira como me relaciono com o meu vizinho, a maneira como eu lido com o meu dinheiro, a maneira como eu me visto, como me maqueio, e assim por diante. Tudo isso também tem elementos do evangelho. Para mostrar esse possível conflito entre evangelho e cultura, ou esse conflito que existe, eu quero dar 3 exemplos práticos. Sexualidade. Na cultura na qual nós vivemos hoje em dia, há um incentivo à liberdade sexual sem limites. E há uma redefinição de casamento e de gênero. Mas o evangelho nos ensina que nós somos o corpo e o templo do Espírito Santo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E que a sexualidade deve ser vivida segundo o padrão de Deus, descrito na Bíblia. E aí a grande pergunta: o padrão cultural hoje em dia define a nossa vida? Ou o padrão definido por Deus na palavra dele? O que define? Qual que é o nosso norte? Ou, por exemplo, materialismo, consumismo. Nossa cultura hoje em dia diz felicidade é medida pelo quanto se possui, pelo poder de compra, pelo sucesso financeiro, na carreira, pelo que eu tenho. E o evangelho alerta contra a idolatria do dinheiro. Não podeis servir a Deus e as riquezas, diz a palavra.
e nos chama a viver uma vida de contentamento e generosidade. Conflito. Não bate. Não dá certo os dois. Um terceiro exemplo é o individualismo. A nossa cultura hoje em dia diz: importante é você. É você mesmo. Você deve viver para você. Você deve correr atrás dos teus sonhos. Você deve buscar a sua realização. E aí você vai ser feliz. Mas o Evangelho diz: negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz e siga o Senhor Jesus Cristo. E vivendo dessa forma, você vai viver o objetivo de Deus para a sua vida. E isso vai te dar satisfação e alegria. Vocês percebem que há uma tensão, que há um conflito, e que nós precisamos buscar um caminho do equilíbrio entre a cultura e entre o Evangelho. E ao longo da história do cristianismo, as igrejas cristãs, as diferentes igrejas cristãs, se relacionaram de formas diferentes com a cultura que as circundam. Algumas igrejas, alguns cristãos buscaram o caminho da rejeição da cultura. A cultura é ruim, ela é má, e nós devemos fugir de tudo que é cultural. Nós não precisamos ir muito longe, não. Tem muita igreja no Brasil que vive nessa pseudo-bolha. Por que pseudo-bolha? Porque se você quer fugir da cultura, meu querido, você não pode mais comer arroz e feijão, você não pode mais falar português, você não pode mais se vestir como você se veste, porque tudo isso é produto cultural. Então, fugir completamente da cultura não é possível. Essa fuga, essa bolha, esse dar as costas à cultura. Outras igrejas buscaram um outro caminho. Elas disseram: justamente porque não dá para fugir da cultura, então tudo que é cultural é bom, então nós vamos abraçar tudo que é cultural. Então os ritmos que tocam lá fora, nós vamos tocar aqui. As músicas que tocam lá fora, nós vamos tocar aqui. Da maneira como o pessoal se veste da praia, nós vamos nos vestir aqui. E nós vamos falar o mesmo linguajar do mundo aqui. E nós vamos usar os mesmos usos e costumes. E tudo que é cultura, nós vamos trazer para dentro da igreja. É uma atitude de conformação. A primeira era de fuga. Essa outra é de abraçar a cultura sem ter um senso crítico em relação a ela. Também não precisamos ir muito longe. Existem igrejas também no Brasil que vivem dessa forma. Se é moda lá fora, a identidade de gênero, então vamos trazê-la para dentro da igreja. Vamos fazer uma igreja inclusiva, onde estamos no auge da cultura do nosso tempo. Qual é o caminho do equilíbrio? Qual é o caminho bíblico, mas realista, para vivermos essa relação entre cultura e evangelho? Me parece que a fuga não é um bom caminho. Me parece que a conformação também não é um bom caminho. A cultura precisa ser redimida e confrontada pelo Evangelho dia após dia. É a postura da transformação da cultura pelo Evangelho. Eu quero falar, depois dessa longa introdução,
2 pontos em cima de um texto bíblico que nos mostram isso. Quero convidar os irmãos a abrirem a carta aos Colossenses, os versículos 15 a 20. E aqui nós não estamos perante um texto qualquer. Aqui nós estamos possivelmente num dos textos mais antigos do Novo Testamento. Possivelmente esse texto era, no mínimo, falado, possivelmente cantado nas igrejas do século I depois de Cristo até antes. Esse texto aqui, possivelmente, não tem mais do que 10 anos a mais do que a morte de Jesus. Um dos primeiros textos do Novo Testamento. E o seu título na minha Bíblia, estou aqui com a NVI, é a supremacia de Cristo. Eu gostaria de dividir esse texto em 2 partes, os versos 15 a 17, vai ser o primeiro ponto, e depois o verso 18 a 20, o segundo ponto. Colossenses, capítulo 1, os versos 15 a 20. Colossenses 1, 15 a 20. Vamos ler os primeiros 3 versos então. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Vamos refletir essa primeira parte da mensagem sobre esses 3 versículos. E eu vou seguir bem rente ao texto e fazer aplicações à questão da cultura. Aqui o texto diz que Ele, quem é Ele? Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias. Ele é a imagem do Deus invisível. Imagem nos lembra Gênesis. Gênesis 1, onde diz que o homem foi feito à imagem de Deus. Sim, Gênesis 1, 27 afirma que o homem foi criado à imagem de Deus. E ao homem foi dado domínio sobre toda a criação de Deus. No entanto, nós sabemos que o homem foi corrompido pela rebelião humana e não mais reflete esta imagem de Deus para a criação. Somente o novo Adão, o novo homem, Jesus Cristo, é a imagem perfeita do Deus invisível. Paulo afirma isso em vários textos. 2 Coríntios 4:4 diz: Cristo, a imagem de Deus. Ou Filipenses 2:6 diz: Cristo, subsistindo em forma de Deus. Olhando para Jesus, vemos Deus, Deus Pai. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Não se trata aqui de precedência no tempo, no sentido de que Jesus foi criado, nascido antes das outras criaturas, porque Jesus é eterno, ele não foi criado. Mas o primogênito aqui, ele fala da posição que Jesus tem em relação à criação de Deus. Ele é o primogênito. Primogênito na cultura judaica é aquele que tem o direito de herança sobre tudo, todos os bens da família. Jesus é este primogênito
que tem o direito de herança sobre toda a criação de Deus. Ele é a imagem do Deus vivo, ele é o primogênito de toda a criação, o legítimo herdeiro dela. E nós já vemos isso mesmo no Antigo Testamento. Salmo 89, 27 diz: farei dele, de Cristo, também o meu primogênito, o mais elevado dos reis da terra. O Hebreus, capítulo 1, 1 e 2 diz: Deus nos falou pelo seu Filho, a quem nomeou herdeiro de todas as coisas. Mas o verso 3 diz, 16 diz: nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Verso 16 aqui. Nele foram criadas todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Cristo não somente a imagem de Deus, ele não só é o herdeiro de toda a criação, mas ele é a origem e o alvo de toda a criação. Cristo participou de toda a criação, e toda a criação está debaixo do domínio de Jesus. Ele é o ponto de referência de tudo que é criado. E o alvo é o fim. Cristo é o início e o fim da humanidade, e portanto também da cultura. E por fim, ainda no verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. A criação subsiste por causa de Cristo. A criação existe e é mantida por causa de Cristo. A humanidade subsiste porque ele mantém. E, portanto, a cultura também subsiste porque ele a mantém. Vamos aplicar algumas coisas aqui? Se Cristo é supremo sobre toda a criação, porque ele é a imagem do Deus vivo, porque ele é o herdeiro legítimo da criação, porque ele é a origem, o alvo e o mantenedor da criação, então nós podemos tirar algumas conclusões bem práticas. E a primeira conclusão é que o Evangelho e Cristo está acima da cultura. Na verdade, não existe um conflito, porque Cristo é supracultural. Está acima da cultura. Na antropologia, chamamos este fenômeno da supraculturalidade quando uma crença ou um comportamento humano tem sua origem fora da cultura humana. E exatamente é isso que é o Evangelho e Cristo para nós. Cristo veio dos céus, desceu a esta terra, se tornou homem, viveu dentro de uma cultura, mas continuou sendo Deus. Portanto, Cristo e o Evangelho estão acima da cultura. Sendo assim, meus queridos, o Evangelho nunca é somente uma voz cultural dos tempos bíblicos. Nós estamos vivendo num momento na história da igreja, da teologia, da humanidade, onde nós ouvimos cada vez mais que o Evangelho nada mais é do que uma voz cultural dos judeus
Deus do século 0, ou 30, quando Jesus ministrou. Ou até uma voz cultural da época mais antiga, anos 5.000 antes de Cristo, Moisés, Abraão. Mas nós precisamos distinguir entre princípios bíblicos supraculturais e a expressão cultural destes princípios no contexto judaico. É óbvio que a palavra de Deus tem coloração semítica. Ela foi escrita em hebraico, em grego. Jesus se vestiu e comeu comidas da época. É óbvio que essa coloração aparece na palavra de Deus. Mas os princípios que ele nos ensinou, a verdade que essa palavra nos traz, ela é supracultural. Porque Cristo não é fruto desta cultura. Não sei se vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Mas se assim é, se a palavra de Deus é supracultural, o Evangelho não só pode, mas deve confrontar os pecados, inclusive culturais. Por exemplo, o jeitinho brasileiro. Falar uma meia-verdade. Pagar meio imposto. Não obedecer às regras. A palavra de Deus, por ser supracultural, ela não só pode, como deve confrontar pecados culturais, que dentro da cultura são aceitos, mas a palavra de Deus não aceita. Meia mentira é mentira. Um outro exemplo. Eu vivi alguns anos no sertão como plantador de igrejas e era muito evidente o reflexo do coronelismo, não só político, mas como referência de liderança dentro da igreja. Não é o coronelismo aceito culturalmente que é a nossa referência de liderança na igreja. E se a nossa referência de liderança é a palavra de Deus, é o servo líder, é o servo, o líder que serve aos outros. Vocês percebem? Um terceiro exemplo. Nós morávamos num prédio em Sousa, um prédio bom lá, e vários apartamentos lá eram usados por jovens universitárias. E a gente se perguntava, mas como que essas meninas conseguem pagar o aluguel desse prédio aqui? Mas muito rapidamente a gente percebeu que não eram as jovens que pagavam o aluguel, e sim alguns senhores muito bem de vida, que pagavam aluguel para essas meninas porque eram as amantes dos ricos e poderosos da cidade. Culturalmente aceito. Muitas famílias sabiam, as mulheres sabiam. Mas a sexualidade vivida fora dos padrões bíblicos, a palavra de Deus é supracultural. E ela diz que sexo antes do casamento e fora do casamento é pecado, mesmo que a cultura permita. Portanto, se Cristo é isso que nós acabamos de ver, Ele é a imagem do Deus vivo. Ele é o primogênito, herdeiro sobre toda a criação.
Ele é o mantenedor de toda a criação. Ele é o começo e o fim, o alvo e o propósito de toda a criação. Os princípios, a vida dele, aquilo que ele nos ensinou, a verdade da Bíblia, está acima de qualquer aspecto cultural e precisa ser obedecida por todas as culturas. O Evangelho é supracultural. Mas eu gostaria de ler agora a segunda parte do texto, os versos 18 a 20 de Colossenses 1. E essa pregação só vai ter 2 pontos, não vai ter 3. Lá diz o seguinte: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo que é a igreja. Nós, como povo de Deus, como igreja reunida, estamos organicamente relacionados a Cristo e dependemos dele para tudo nas nossas vidas. E o texto diz que em Cristo que se efetua a reconciliação do mundo caído. Portanto, Cristo, como cabeça da igreja, é o centro de autoridade das pessoas reconciliadas com Deus. E o texto vai continuar: ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Cristo não é apenas a fonte da criação, tudo foi criado nele, mas também ele é o princípio e o primogênito da nova criação, como nós já vimos no primeiro ponto. Mas agora, Paulo vai enfatizar que Cristo antecipa e inaugura a nova criação, já aqui neste mundo. Em Cristo, nós já vivemos um pouquinho do céu aqui na terra. Pensa bem, como aconteceu com a tua vida. Todos os teus problemas foram resolvidos quando você se converteu? Eu não sei você, mas comigo não foi assim. Eu ainda tenho muitos problemas. Mas eu vivo a paz de Cristo no meio destes problemas. E alguns problemas que eu tive não tenho mais. Não preciso mais ter ciúme no casamento. Eu tenho direção para criar os meus filhos, apesar de fazer muita burrada. Eu tenho orientação como lidar com dinheiro. E eu posso viver um pouco do céu, da cultura do céu, já aqui entre nós. Eu posso viver perdão. Eu posso viver reconciliação. Eu não preciso mais viver segundo os padrões deste mundo, porque agora eu tenho um novo padrão de vida, que é Cristo. E o versículo 19 e 20 diz: pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas. Olha a ênfase aqui: todas as coisas.
quantas que estão na terra, quantas que estão nos céus. E ele não só reconciliou consigo todas as coisas, mas ele estabeleceu paz. Paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse versículo aqui, esse verso 20, ele afirma a universalidade da obra de Cristo. Por meio dele, ele reconciliou consigo todas as coisas. Não somente ele me trouxe salvação para os meus pecados, mas ele reconciliou consigo também a cultura na qual eu vivo. Escutem bem a afirmação que eu estou fazendo. Você pode ser um brasileiro paraibano, gostar de cuscuz. Não vou falar do time para torcer, porque está difícil torcer por aqui, né? A gente torce tudo para lá. E ser plenamente reconciliado e viver a paz de Cristo na tua vida. Quando o texto aqui fala que Cristo reconcilia consigo, é porque se pressupõe que nós estamos num estado de alienação e precisamos ser reconciliados. Isso inclui a nossa vida, mas isso inclui a nossa cultura também. E quando o texto fala todas as coisas, isso inclui todas as estruturas nas quais nós vivemos. Isso inclui nossa língua, isso inclui nossa cultura, isso inclui nosso jeito de nos vestirmos, de falarmos, de nos tratarmos, de exercermos liderança, de sermos amigos, de sermos hospitaleiros, como lidamos com dinheiro, como criamos filhos, como vivemos o nosso casamento, como vivemos nossa sexualidade, como nos vestimos e até mesmo o que é bonito e o que é certo. Cristo reconciliou consigo todas as coisas, estabelecendo paz. Meus queridos, a cultura precisa ser pacificada, precisa ser redimida e transformada pelo sangue de Jesus. E o meio da paz, o caminho pelo qual a cultura se reconcilia, o texto mesmo diz, é pelo sangue derramado na cruz. Deixa eu fazer algumas aplicações. Sim, somos brasileiros e com muito orgulho. Sim, gostamos de feijoada, gostamos de picanha. A gente põe mais açúcar nas coisas do que outros povos. A gente gosta de cuscuz. A gente gosta de arroz. A gente fala português e gosta de uns ritmos um pouquinho mais temperados. Mas o nosso norte, o nosso padrão último, não é a cultura. É Cristo. E tudo que fazemos, pensamos, agimos, sentimos, valorizamos, precisa passar por este crivo. Cristo, que reconciliou consigo todas as coisas, estabelecendo a paz por meio do sangue derramado na cruz. Queria finalizar lembrando de Romanos 12, versículos 1 e 2. Vamos ler esse texto tão importante, Romanos 12, versos 1 e 2. Portanto, irmãos,
rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem à cultura padrão deste mundo. A cultura foi por minha conta. Mas é isso que o texto está dizendo. Não se amoldem ao padrão cultural deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar sentimentos, razão, sentimentos, e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho é supracultural e o Evangelho é contracultural. Ele é o norte final. Ele é a referência do cristão, em primeiro lugar. Ele confronta valores mundanos e ele aponta em tudo para a nova vida em Cristo. Toda cultura tem aspectos bons, positivos, os reflexos da imagem de Deus na cultura. Como é boa a cultura brasileira, hospitaleira, do abraço, do carinho, do cafezinho. Tanta coisa boa nessa cultura, que o Evangelho ainda valoriza mais. Mas toda cultura também tem aspectos que vão contra o Evangelho. As idolatrias da cultura, os hedonismos, a corrupção, o relativismo, os padrões deste mundo que precisam ser confrontados, redimidos e pacificados pela cultura. Portanto, o papel do Evangelho na nossa vida é redimir o que é bom e rejeitar o que não presta da nossa cultura. Eu tenho uma péssima palavra final para todos nós. Você, como filho do Deus vivo, em primeiro lugar, não é mais brasileiro, você não é mais paraibano, você não é mais pessoense, e sim, você é cidadão do reino agora, com a cultura do céu, com o colorido daqui, com o gostinho nosso, mas a cultura do céu. Que Deus nos dê sabedoria para vivermos isso na nossa vida, porque cultura é algo forte. E que permitamos que Cristo redima e transforme aspectos culturais que vão contra o Evangelho na nossa vida. Que Deus nos abençoe.